Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi. Se você é novo por aqui, estava aí passando no YouTube, encontrou o nosso canal ou recebeu o vídeo por algum irmão, eu quero dizer para você que os nossos slides estão disponíveis aqui na descrição. Você vai lá na descrição, corre as regras e você vai baixar gratuitamente. Você não vai pagar nada, simplesmente vai esperar aí a minha solicitação. Eu prometo que eu não demoro para responder, tá certo? E os irmãos que já nos acompanham, né, já deixam aí as suas mensagens, apoiam o nosso canal. Hoje nós vamos começar a aula, né, a lição, aliás, de número 9, e vamos falar sobre a questão da história e as poesias que falam ao nosso coração. Meus irmãos, essa lição é muito importante, esse trimestre bastante importante, e esse vídeo vai ser, eu acredito, também importante aí para a sua aula, né? Você que é aluno, quer estar numa correria também e precisa chegar inteirado na sala de aula sobre a lição, vamos aqui o nosso vídeo de hoje, né? O texto áureo se encontra em Salmo 119, versículo 107, que diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. E aí a verdade prática vai dizer que os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas, né? O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Tudo que foi colocado na palavra de Deus tem sim um motivo, né? E a gente vai identificar hoje essas questões na palavra de Deus na aula de hoje. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 25, será a nossa leitura bíblica em classe, e também Salmo 119, versículos 105 e 108. Nós não estamos lendo, né? Já é um acordo aqui entre nós para que o nosso vídeo não fique tão alongado. Você pode dar uma pausa e ler, ou então junto com os seus slides, sua revista. Queridos irmãos, a nossa introdução hoje vai dizer o seguinte, que a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. A gente sabe, já aprendeu que a palavra de Deus, a escrita, né, a santa palavra do Senhor, ela usa de vários gêneros literários, né, de várias formas literárias, e dois gêneros literários nós vamos estudar nessa aula, que é a narrativa e também a forma lírica, a poesia e a prosa, o que nós vamos ver nessa lição de hoje. Vamos lá, a narrativa. Então, para contar as histórias do povo de Israel, os livros históricos servem-se da literatura chamada narrativa, né? O conto daquilo que aconteceu, o fato, né, daquilo que aconteceu, não um conto de fábula, né, irmãos? O fato realmente narrado daquilo que houve no povo de Israel, né? E aí também nós temos a poesia, né? Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico com o propósito de despertar sentimentos. Você vai observar que ao ler esses livros poéticos, esses livros de sabedoria, eles levam você a uma reflexão um pouco maior, uma carga de emoção um pouco maior. E isso não deixa de ter uma relevância de inspiração divina para nós. Vamos para o primeiro ponto, queridos irmãos, as histórias do Antigo Testamento e os livros históricos. Que livros históricos são esses? Então, queridos, no Antigo Testamento nós temos aqui 12 livros históricos. O início aqui em Josué, como líder de Israel, entrando, conquistando a terra de Canaã, e o fim desses livros, né, dessas narrações, aqui no período de Esdras, né, no período pós-exílico babilônico. A gente vai ver que entra o povo na terra de Canaã, sendo aí tendo como líder a Josué, o sucessor de Moisés, e o fim desses relatos acontece logo quando o povo é liberto, inclusive tendo o Senhor prometido pelo profeta Jeremias essa libertação. E a gente vai ver o contexto durante a nossa aula. Então, queridos irmãos, está aqui os livros, né, históricos: Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda Samuel, primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E aí falta tempo para a gente comentar o contexto de cada um desses livros, tá certo? Por isso que o nosso vídeo aqui é bem resumido, mas você é claro que vai estudar um pouco mais sobre isso. Então retratam a história de Israel desde a entrada de Canaã, como eu falei, que é cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo, tá certo? Nosso próximo ponto vai dizer aqui que as histórias dos juízes. Então, cerca de 400 anos da história com a atuação desses líderes, né? Cerca de 400 anos do povo de Israel ficou sendo liderado. Existe aqui, irmãos, uma quantidade, alguns colocam 14, outros colocam 12, mas a gente sabe que o último juiz foi Samuel e o primeiro foi Otoniel, tá certo? Esse regime, desse período aqui, era um regime teocrático, né? O povo esperava essa ligação, né, deste juiz
e recebiam assim orientações, né? Essa ligação entre recebendo assim uma sabedoria desse juiz para julgar questões de todo o povo, mas ninguém tinha realmente um governante, né, em si para estar à frente do povo, e a gente sabia que isso ia acontecer logo após esse período dos juízes. Então o regime aqui era de teocracia, né? Deus era considerado nesse momento aqui pelo povo, pelo menos, né, nominalmente falando, como aquele que governava. E a gente vai ver os problemas do período dos juízes. Então, queridos irmãos, nessa época tinha vários problemas. O povo de Israel vivia numa situação bem delicada, né? Então não havia rei em Israel, a gente sabe que não era o período ainda monárquico, como a gente chama, né? Cada um mandava como queria. Os juízes eram consultados, mas eles não iam até lá resolver o problema do pessoal, né? Só iam resolver esses problemas quando eram chamados, e esse pessoal era como líder, mas a gente sabe que a Bíblia diz que o povo andava como queria, não existia assim uma regra total de um líder realmente que conseguisse estabelecer assim como o Josué e como Moisés, tá bom? Então Israel ele entrou num declínio espiritual e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e isso é uma prova constante nesses escritos do livro de Juízes, tá certo? Nesse período aí. Então, como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. E aí a gente vai ver, queridos irmãos, que existia uma gangorra espiritual no povo de Israel, né? O que acontecia nesse período aqui? O povo se entregava à idolatria e depois eles eram aprisionados, e aí eles se arrependiam e clamavam a Deus. Olha só a situação, será que a gente às vezes não está vivendo mais ou menos assim, né? Nessa gangorra espiritual? O povo se entregava facilmente à idolatria, Deus permitia a opressão de determinados povos, e aí o povo era levado a clamar, Deus ouvia e levantava um juiz, e assim ficava esse, como se fosse um ciclo vicioso, né? Então, queridos irmãos, era mais ou menos assim, nesse período de mais ou menos 400 anos, onde o povo de Israel vivia nessa oscilação. Um dia adorava a Deus, daqui a pouco tranquilizava-se as coisas, Deus abençoava o povo, e aí eles voltavam a adorar os ídolos, voltavam a viver uma vida em inconstância na presença de Deus. Então, queridos, apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus levanta libertadores para resgatar Israel da opressão. Então, na categoria, né, quando você está estudando o juízo, você vai ver o povo é oprimido por tal, o povo de Israel é oprimido por tal nação, eles se arrependem e Deus levanta juiz tal. Daqui a pouco passa um período, eles voltam à idolatria e Deus faz essa punição, levantando então outro juiz, porque o povo clamou e teve misericórdia, e os irmãos já entenderam essa parte aqui, né? Vamos para o nosso próximo ponto aqui, as histórias dos reis. E aí a gente diz os reis de Israel. Passou esse período, irmão, Samuel, ele recebe, né, essa reivindicação do povo, e ele pede, né, o povo pede um rei, e aí Samuel fica preocupado porque está sendo rejeitado, e Deus diz a Samuel, olha, não é você que está sendo rejeitado, esse povo já me rejeitou e está pedindo um rei, está olhando para as outras nações, não se conforma, né, em seguir as regras e quer um rei humano, está substituindo Deus por um rei humano. Então, por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei em Israel. Porém, Saul, a gente sabe que ele fracassou, foi um rei muito ruim, muito egocêntrico, inclusive ele não cumpria aquilo, né, o seu ofício como rei, ele queria se intrometer nos de Deus, não obedecia a palavra de Deus, Deus mandava ele lá, pelo profeta Samuel, mandava ele lá para que ele matasse as ovelhas, matasse o gado, matasse as nações a qual o Senhor havia ordenado exterminar, e ele fazia aí vista grossa, querendo, né, fazer uma carreira solo e não com parceria de Deus. Então o que é que acontece? Deus ele vai levantar Davi, e como Davi é escolhido, né, ungido como rei, o Senhor, Deus também vai fazer uma promessa que não faltará no trono de Davi um rei, e aí vai apontar para Jesus Cristo, né? Tudo isso, irmãos, vai coadunando, a história vai mostrando que o povo precisa realmente de um rei, de uma liderança, de um juiz, de um sacerdote puro, que não se corrompa e que mude os corações, e não só as leis materiais, tá certo? Então, depois de Davi, a gente sabe que chega o rei Salomão, né? O filho de Davi, ali uma disputa entre Salomão e o irmão dele, que queria tomar a frente, mas Davi já tinha prometido o reinado a Salomão, né?
Então Salomão ele foi o terceiro rei do reino de Israel unificado. Então o reino de Israel unificado só teve 3 reis, né? Que foi Saul e Davi e depois Salomão. Depois de Salomão, a gente tem a divisão do reinado, né? Que foram divididos aí entre esses 2 filhos de Salomão. Então Jeroboão ele fica aqui com 10 tribos, né? E Roboão ele fica com uma tribo, né? A junção aí de Judá e Benjamim. Então fica o reino do norte com Jeroboão e o reino do sul com Roboão. Então ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio, né? Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios e em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Contudo, em 539, cumprindo a promessa de Deus, Deus ele restaurou, né, o trono de Davi e do reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus, tá certo? Então, após a morte de Salomão, o reino ele se divide entre esses 2 irmãos aí e o povo não anda mais segundo os conselhos de Deus e nem os seus governantes. Então, essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Por quê? Porque Deus prometera que ia levar o povo cativo, né? Outras nações iriam ser donas agora, se assenhorar desse povo de Israel, mas Deus também prometera que ia libertar o povo num certo tempo, e aí se cumpriu como havia o Senhor Deus prometido. Então a gente vê nessa narração, irmãos, que Deus ao longo da história está controlando a história, está trabalhando e nada fugiu do seu controle, porque Ele é Senhor de todas as coisas, tá certo? O nosso próximo tópico aqui, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Livros bastante conhecidos aqui, ó, os livros sapienciais e poéticos, ó, livro de Jó, Provérbios, Salmos, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Lembrando que essa separação aqui é a separação protestante, os judeus ele tem uma diferençazinha, tá certo? Então os livros sapienciais, esses livros recebem esse nome porque eles ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. Ou seja, quando você vai ler esses livros, sempre tem uma moral no final, sempre tem uma perspectiva de reflexão, né, de ensino, para que você entenda o final das coisas, o início delas e também o meio delas. E a gente vai entendendo quando a poesia, né, ela arrebata os nossos corações, para que a gente observe a beleza também desse estilo escriturístico. Vamos ver algumas coisas sobre essa questão da prosa e poesia. A prosa, irmãos, é que esse gênero literário, né, que a gente viu nos livros sapienciais, é um modo normalmente como falamos, né? Um modo comum. A gente vai ver isso no livro de Jó. Ele começa em prosa e aí logo depois ele parte para a poesia, né? Uma narrativa ali de algum acontecimento e daqui a pouco ele parte para a poesia, para a escritura, a forma escriturística do eu lírico, né? Então a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. E aí a particularidade das poesias que vem atingir, né, é uma coisa um pouco, o uso de hipérboles, de figuras de linguagens, de uma forma um pouco mais polida de falar, de se retratar. Eis que eu digo a você, te darei resposta para ti e para os teus amigos, né? Aí Salomão falando em cantares, né? Declamando poesias, né? Conotações de amores à sua amada. Enfim, os livros poéticos e sapienciais trazem esses 2 modelos aí de escrita. Então, na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina à experiência humana, né? Aquilo que o ser humano experiencia na sua vida, né? No modo tangível, palpável das suas emoções, né? Então, refere-se à sabedoria prática mais do que a que é teórica, tá certo? Então, vamos lá, queridos irmãos. Esses livros aqui, sapienciais, né? Eclesiastes, Provérbios e Jó. Então, Eclesiastes aqui, a gente lembra que esse nome aqui, Eclesiastes, significa o pregador, aquele que está ensinando a coisa, aquele que está pregoando, né, alguma coisa. Ele foi escrito quase que todo em prosa, né? O seu tema central diz o seguinte, que tudo é vaidade. Já no primeiro capítulo, né, e o versículo 2 já vai dizer que tudo é vaidade, tudo passageiro. O autor chama você para uma reflexão que tudo que acontece aqui no mundo é vaidade. Todos vão passar, o rico, o pobre, aquele que é abastado. O que acontece com o homem, acontece com o animal, né? Você vai ver muito disso no livro de Eclesiastes. No livro de Provérbios, a gente vai ver que o tema central é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria, né? Nesse livro aqui que a gente vai encontrar que se não for pelo temor do Senhor, se não for temer a Deus, e aqui também no livro de Eclesiastes também finaliza sobre isso, né? De tudo, irmão, que você tem aprendido, né? O que melhor, né, eu tiro disso é temer a Deus. Então o livro de Provérbios também vai falar sobre isso, né? Sobre o temor a Deus, para que você seja sábio, você tenha uma vida numa conduta de sabedoria, você precisa temer a Deus e andar nos seus preceitos. Então é mais ou menos isso que o livro de Provérbios traz para nós. Lá já no livro de Jó, uma poesia assim bastante trabalhada, né, digamos assim, mas não deixa de ser um fato que aconteceu. Lembrando que Jó é um personagem real e histórico, inclusive, né, falado por Jesus. Então ele não é, irmãos, uma alegoria, tá certo? Nós acreditamos veemente que o Jó ele é uma pessoa, digamos assim, que realmente existiu, né? Então no livro de Jó a gente vai ver ali a culminância, né, do sofrimento. E a dor não é racional. A gente vai entender que o sofrimento e a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. O que significa isso, irmãos? É porque às vezes a gente pensa que a dor sempre, né, o sofrimento vem sempre pelo pecado. Teve digamos assim, uma causa de pecado, né? Uma causa, às vezes não, irmãos, acontecem porque o Deus ele permitiu e nós precisamos confiar nele, no Senhor Deus, que ele vai estar no controle de todas as coisas, tá certo? Então, queridos irmãos, outros livros aqui, né? Os livros de Salmos, Cantares e Cantares de Salomão vão também falar sobre algumas questões que nós recebemos de Deus, né? Que nós recebemos do Senhor como inspiração divina das Sagradas Escrituras para respaldo das nossas vidas, para guiar as nossas vidas. Então, o livro de Salmos aqui significa louvor, né? E a mensagem principal do livro é o louvor, oração e adoração. O que é que tem nesse livro aqui, né? A gente encontra louvor, instrução, adoração e profecia também, tá certo, irmãos? Por quê? Porque vai profetizar sobre Jesus. O Salmo 22, você já leu o Salmo 22? É praticamente um relato da crucificação. Então é muito importante você ver que o Salmo tem várias dessas conotações. A autoria, irmãos, eu não vou nem ler aqui, porque é muita coisa, né? Autorias diversas, Davi, Salomão, Moisés, Asaf, filhos de Corá. Tem ainda os salmos anônimos, tá certo? Então é um livro muito diversificado. E ele não é um livro só, é como se fosse um compêndio. E a gente vai ver aqui que a divisão dos salmos, né, desse livro de salmos, é praticamente em 5 livros. O primeiro livro, do capítulo 1 até o 41, depois o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do Salmo 73 ao 89, depois o quarto livro do Salmo 90 ao 106 e aí por último o quinto livro do Salmo 107 aos Salmos 150, tá certo, meus irmãos? Livro de Salmos. E aí, chegamos aqui no nosso ponto 3, né? Salmos e Cantares de Salomão. Vamos falar aqui de Cantares, né? Cantares também, você vai vir em algumas bíblias chamado Cântico dos Cantos, que significa canto maior, irmãos. Então ele é o Cântico dos Cantos, né? O Senhor dos Senhores, esse aqui é o Cântico dos Cânticos, né? O melhor dos cânticos, tá certo? Então o que é que traz, né, esse livro de Cantares? Ele refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal. Você vai ver aí declamações de poesia, como realmente o homem deve amar a sua esposa, né, dessa maneira maravilhosa, poética, apaixonada. E também revela de forma espiritual ao amor de Cristo pela igreja. Sim, tem uma conotação espiritual. Os teólogos gostam de tirar isso para lá, irmãos, mas realmente, né, tem uma conotação. A Bíblia nos diz grande esse mistério, né, do casamento de Jesus e a sua noiva, que é a igreja, e aí vai mostrar também do cuidado de Jesus com a sua esposa, né? E aí a gente vai ver que a palavra-chave, o versículo-chave é esse aqui, ó. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você pode declamar aí para a sua amada, né? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e assim vice-versa, né? A amada para o seu amado, e também lembrando que é aqui também uma conotação para Jesus Cristo e a sua igreja que ele ama e zela e cuida e diz, a igreja diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, né? Meus amados irmãos. Então, queridos, chegamos aqui ao ponto, ao tópico 3, né? Uma mensagem ao coração. Então, aqui, uma mensagem de soberania. Mais ou menos aqui é uma revisão daquilo que a gente viu, certo? Então, nos relatos históricos, a gente aprende que Deus está no controle da história e que o curso da história é Deus quem trabalha. Ele quem coordena, irmãos, o curso da história. Nenhum homem, né, consegue modificar a história se Deus não permitir. Ou seja, ser um rei ou ser alguém nessa história, se Deus ele não deu essa autoridade, tá certo?
Então, no segundo ponto aqui, ó, uma mensagem de sabedoria. Então, na reflexão da vida e temor ao Senhor como princípio da sabedoria, a gente encontra nesses livros sapienciais, né, de sabedoria, reflexões para nossas vidas, né, de como nós devemos nos portar e também de que maneira, irmãos, nós devemos refletir a vida, de que maneira nós devemos dar passos na vida. Já vai lá em Provérbios, a gente vê vários conselhos, irmãos, de como ser uma boa esposa, de como ser uma pessoa que deve falar na hora certa, né? Tem até uma passagem que diz assim, maçãs de ouro em salva de prata, são aquelas palavras ditas na hora certa. Então é muito bonito, irmãos, e traz uma mensagem poderosa para nós. E o ponto 3 aqui, uma mensagem de adoração. Então, nos salmos e cânticos de louvor, encontramos exemplos de adoração e de serviço a Deus. De que maneira nós devemos adorá-lo, de que maneira nós devemos prestar o culto a Deus e também de que maneira, né, nós devemos ser instruídos por Deus, tá certo, irmãos? Chegamos então na nossa conclusão que diz o seguinte: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada ao nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, certo? Alegra a nossa alma, né? E serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo, tá bom, meus irmãos? Chegamos ao final da nossa aula. Se você chegou aqui, fico muito feliz. E se Deus quiser, queridos irmãos, estaremos na lição de número 10, falando mais desse trimestre que está sendo tão maravilhoso, tá bom? Até a próxima aula, espero ter abençoado aí a sua vida de alguma forma. E deixe seus comentários aqui e seu gostei, se você realmente aprovou a nossa aula hoje, tá certo? Deus abençoe, meus irmãos, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Amém.